Lição 3. 19 de outubro de 2025. Título da lição: O corpo e as consequências do pecado. Introdução. Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. Gênesis 3, 6 ao 10. Não muito depois a morte física entrou na história humana, começando por Abel, Gênesis 4:8. Os impactos do pecado no corpo, a parte material do ser humano, é o assunto desta lição. Primeiro tópico. Da perfeição à morte. Ponto 1. A certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Eclesiastes 7:29. Além da perfeição fazer parte da natureza divina, Deuteronômio 18:13, segundo Samuel 22:31, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que era tudo muito bom. Gênesis 1:31. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original. Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura, na restauração de todas as coisas. Romanos 8, 18 ao 23, 1 Coríntios 2:9, 1 Coríntios 13:12, 1 João 3:3. Ponto 2. Pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. Gênesis 2:7-25, Jó 33:4. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Gênesis 3, 7 ao 19. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida, à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Gênesis 3, versos 17, 18 e 22 ao 24. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar, até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Gênesis 3:19. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Eclesiastes 12, 1 ao 7. Ponto 3. Velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando seu valor e honra. Levítico 19:32, Jó 12:12. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura de negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Eclesiastes 8, 5 e 6, capítulo 12-13. Precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa de nossa existência. Provérbios 20:29. Segundo tópico. A responsabilidade humana. Ponto 1. Corpo e livre-arbítrio. Como consequência de sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. Gênesis 3:22. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. Gênesis 6:5 e 12, Romanos 5:12. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Gênesis 9:6, Tiago 3:9. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Deuteronômio 30:19 e 20. Somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4:7. Ponto 2. A potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Lamentações 3:39, Romanos 1:24, 1 Coríntios 6:18. Essa potencialização do sofrimento decorre das obras da carne, grego, sarx, natureza pecaminosa. Gálatas 5:19 ao 21. É a manifestação do espírito de inimizade contra Deus, que Satanás, a antiga serpente,
instilou no coração humano ainda no Éden. Gênesis 3, 1 ao 6, Tiago 4, 1 ao 4, Apocalipse 12, 9. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. Gênesis 6, 1 ao 5, Mateus 24, 12 e 37, 2 Timóteo 3, 13. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais, no temor do Senhor. Provérbios 3, 12, 4, 10 ao 15, Provérbios 14, 27, Efésios 6, 4. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Terceiro tópico. Do abatimento à glorificação. Ponto 1. A realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Gênesis 3:19. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixará doente em Mileto, 2 Timóteo 4:20. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal. Isaías 53:4, Mateus 4:23, Hebreus 13:8. Mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. João 1, 20 ao 22, 19 e 25. Ponto 2. Enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Salmos 90:10. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Tiago 2:1, Gálatas 6:10. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Tiago 1, 9 ao 11, 1 Pedro 1:24. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da Igreja. Atos 2:42 ao 46. Ponto 3. O corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. Romanos 8:23. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Filipenses 3:20 e 21. O verbo transformar nesse texto é metaschematizo, no grego, e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal, para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. 1 Coríntios 15, 40 ao 49, Romanos 8:29. Conclusão. Apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo, eternamente transformado e saudável. Apocalipse 21, 4 ao 6 e 22:2.